Irmão, a Covid é sinal dos finais do tempo, de acordo com a Igreja? Se nós estudarmos a história e a história como tal, toda década, todo fim de milênio, sempre surgem histórias de natureza vultosa com relação ao fim do mundo. Foi assim quando terminou o século XV, o século XVI, o século XVIII, o século XIX, século XX, não é? Então é muito comum que no final de um século, de uma era para outra, apareçam esses divulgadores de desgraças. Mas também, cada centenário, cada 100 anos, apareceram enfermidades que, se não foram pandemias, pelo menos epidemias. Santa Teresinha morreu de epidemia de tuberculose no seu Carmelo. Santa Bernadette Soubirous morreu de pandemia de tuberculose no Carmelo de Lisieux. Santa Elizabeth da Trindade morreu de uma epidemia de tuberculose no Carmelo de Dijon, na França. Então, a igreja é muito prudente sobre isso. O que é que ela diz? A revelação acabou com a última carta, que é de São João no Apocalipse. Então, acabou a revelação. O que existem são as revelações de caráter particular. E as revelações de caráter particular, todas elas têm que passar pelo crivo do Sagrado Magistério, porque envolve a fala da igreja, que não fala sobre isso. Você não vai encontrar nenhum papa, o cardeal está certo, o bispo também, que venha falar sobre o fim dos tempos. Ele pode falar da crise atual da humanidade, da injustiça, da maldade, enfim, mas da volta iminente de Jesus, do julgamento dos vivos, dos mortos, você não vai encontrar isso até agora na linguagem dos papas. As aparições de Massabielle na França e Lourdes, as aparições de Fátima, as aparições de Garabandal, as aparições de La Salette e agora Medjugorje, todas elas passam pelo crivo da igreja. A igreja nunca vai dizer que Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette. Nunca. Ela aprova o culto e a mensagem. A igreja nunca vai dizer que Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima. Nunca. Porque isso servirá o quê? Uma verdade de fé. Amanhã encontram aí dentro de uma gaveta um documento da irmã Lúcia dizendo que não viu nada. Que foi tudo criação. Como é que fica a igreja? Ela é muito sábia, prudente, mas ela aprova o culto e a mensagem. Ou seja, a mensagem de Fátima em nada conflita com a doutrina da igreja. Garabandal, não é? O grande problema de Garabandal foram os aspectos místicos das crianças videntes, né? Andar correndo de costas, alucinações, levitações. Então, para a igreja, isso são fenômenos parapsicológicos explicáveis pela ciência, não é? Muito embora a mensagem de Garabandal hoje esteja sendo novamente estudada. Nossa Senhora da Salete, a mesma coisa. Os 2 videntes, uma entrou do Carmelo, né? Melânia, não ficou no Carmelo e começou a levar vida mundana, e Maximino também não continuou vivendo o cristianismo. Já em Fátima, Jacinta e Francisco Marto chegaram à santidade, tanto que são santos hoje, e a irmã Lúcia já é serva de Deus em processo de canonização. Mas a igreja evita falar. Por causa de quê? Porque está aqui em Mateus 24:36. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Então isso é bíblico. Jesus disse que com relação ao fim do mundo, só o Pai sabe. Os sinais na natureza, não é, fazem parte da nossa irresponsabilidade para com ela. Os estragos, o transbordamento de tudo que há ruim de natureza, e por conta disso as doenças, as intempéries, são consequência do comportamento de décadas passadas, de gerações passadas que estão agora atualizadas, né? O surgimento, por exemplo, desse vírus, essa dúvida se é um fenômeno natural ou se foi de laboratório, não significa. Agora, Nossa Senhora de Fátima disse no seu segredo que haveria uma peste que varreria a terça parte da humanidade.
Nossa Senhora disse que o anticristo se levantaria. Nossa Senhora falou de um governo único que iria dominar a terra e que seria negada à igreja toda a veracidade e respeito, e a igreja seria perseguida e levada para o deserto, é uma expressão de Fátima, e que sofreria abalos. Nós temos aí na França basílicas incendiadas, nós temos cristãos mortos no Marrocos, não sei quanta gente sabe, mas são fuzilados mais de 500 católicos por dia no Marrocos, por isso que o Santo Padre foi lá. Nós temos freiras obrigadas a andar com roupas civis na China, no Japão, para não serem assassinadas, no Afeganistão. São conventos transformados em hotéis, pousadas, para não serem simbolismo de vida religiosa. Nós temos irmãs de clausuras, como as carmelitas, as concepcionistas e clarissas, obrigadas a abandonar seus mosteiros e suas vidas. Então a perseguição à igreja começou, né? E ao lado dessa perseguição do comunismo ateu, ao lado da perseguição do governo único, e em aliança com eles, os nossos irmãos evangélicos, né? Que estão unidos a essa grande ordem mundial contra a Igreja Católica. Eles fazem parceria com a maçonaria e com essa ordem mundial para combater o catolicismo. Aqui em Fortaleza, recentemente, um padre adorando o Santíssimo levou pedrada, quebraram as imagens, apanhou na cara, e depois a polícia foi julgar e ver, era um membro de uma igreja pentecostal, que disse que Deus mandou também rapazes e moços entrarem em São Paulo, quebrar todas as imagens, que Jesus mandou. E o pai chegou na delegacia e disse: meus filhos estão certos, eles obedeceram à vontade de Deus, tem mais é que quebrar a imagem católica, evangélicos. Então a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, por isso que ela é perseguida, ela está nesse processo. Então é claro que dentro disso, muita gente pensa que é o fim, mas é o fim de um sistema de coisas, não é? É o fim de um sistema de realidades sociais e políticas. Para que seja a destruição do mundo e aqueles princípios que são inerentes à volta de Jesus, o que está acontecendo agora não se assemelha ao que está nas aparições e nas revelações particulares de Fátima. Irmão, para entender, a igreja, sempre no seu processo de 2000 anos de construção da Igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida, né? Desde sempre. A sua concepção, sempre. Nos primeiros anos. Todos os apóstolos foram mortos. Sempre por perseguição, pois estavam seguindo a Cristo. A Cristo. Nós não olhamos e encontramos na história uma perseguição contra o budismo. Não tem. Nós vamos procurar uma perseguição contra os adventistas. Não tem. Contra Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ao não contrário. tem. Se a gente perceber, ao longo da história tem uma guerra mundial. Quem foi perseguido? A Igreja Católica. E os seus membros viraram mártires. Então, ao longo da história, a Igreja é perseguida. E a Igreja sendo perseguida, quem está sendo perseguido é Cristo. Cristo, que é a cabeça da Igreja. Que Ele que está conduzindo todo a Igreja, né? Através do Espírito Santo. Mas as outras religiões, que a gente pode dizer assim, não são perseguidas. Por quê? Porque eu não sei porquê, não quero explicar o porquê, mas Cristo, ele é a contraposição dessa ordem mundial que está aí. Porque só se prega para se consumir. Eu tenho que consumir, eu tenho que ter um relógio atual, um celular atual, uma TV atual, um carro atual, e assim prega-se que família não é ideal, que tem que ter todas as mulheres do mundo e as mulheres têm que ter todos os homens do mundo, que homem agora tem que ser mulher, mulher tem que ser homem, e assim vai se pregando. E a Igreja de Jesus Cristo se mantém fiel a essa pregação e vai mantendo, e ela é perseguida. Enquanto não destruir, eles não conseguirem destruir, eles não se aquietam. E isso ao longo de dezenas de séculos, né? Estamos no ano 2021 e a perseguição continua. Não simplesmente porque é católica, não, é porque segue o que Jesus Cristo pregou, né? E essa perseguição
a gente quando olha, a gente diz assim, é o fim do mundo. São sinais do fim do mundo. Mas não é bem assim, né, irmão? Não. É fim de uma era, é fim de um século, é fim de uma realidade. Por quê? Porque o Evangelho ainda não foi anunciado em todo mundo. Jesus disse que quando o Evangelho for anunciado em todo mundo, então virá o fim. A África do Sul não é católica. Não é católica. Tem lá 1 ou 2 ou Não é. 3% de católicos que nem tem igreja. Os Emirados Árabes não são cristãos, nem aceitam. O Afeganistão, o Cazaquistão, né? Então Jesus disse que quando todo o Evangelho for anunciado, virá o fim. E essas tragédias, quando alguém programa que é a volta de Jesus e aí faz orações, exércitos, levantes, cercos, tudo isso tem um preço, isso é pago. Então acaba sendo uma desonestidade eclesiástica, uma desonestidade espiritual, porque isso não procede do Vaticano, não procede do Santo Padre. Então tenham cuidado com essas comunidades que estão promovendo essas coisas de fim do mundo. Por quê? Porque promove o desespero, né? O desespero, em vez de aumentar pânico. a fé naquela história que você já contou em algum momento. Em vez de a gente apontar para a fé, a gente aponta para a descrença. Chegou ao fim, e rapaz, e agora? Vou para onde, né? Não, vou ficar em meu lugar. A canção de Padre Zezinho, eu quero estar onde eu estou, né? Eu não quero sair do meu lugar, eu quero quando Jesus voltar. E o mais interessante, Emerson, é que essa turma que está pregando sobre o fim do mundo, eles mesmos estão tranquilos. Eles sabem que não vai acontecer isso. E aí vai promovendo uma desinformação, uma perturbação. E aí vai criando, agora eu tenho que me converter. Tem que se converter não porque chegou o fim do mundo. Porque a decepção é quantas seitas ao longo desses anos prometeu o fim do ano, a mudança de milênio. Nós somos testemunhas disso, de que chegando o ano 2000 não chegará, né? Não passará. Tinha até uma rima, né? Ellen G. White, fundadora dos Adventistas, prometeu que o mundo acabaria em 1888, a aurora boreal não acabou. Não aconteceu. Joseph Smith prometeu que acabaria, não acabou o mundo. Né? E muitos pastores prometeram o final do mundo e um fim de uma era, porque fechava 2000, número redondo, 1900 vai acabar. As pessoas que iam comemorar o Réveillon ficavam esperando. Aí tocou o relógio e o mundo não acabou. E aí começaram a questionar, não, é porque o horário aqui, o fuso horário, no mundo nem acabou lá, nem aqui, nem acolá. Ao passar, aí virou 1900 e não sei o que, também aconteceu a mesma coisa. Chegando na década de 80, muitas comunidades fundadas no fim do mundo. Vai acabar o mundo. As pessoas cometiam suicídio. Então, repetindo aqui, a desinformação, por não buscar ler a palavra de Deus, que está muito acessível hoje, não é só a cura, mas a conversão em Cristo. Quando se converte em Cristo, eu quero estar em meu lugar. Quando Jesus passar, quero estar em meu lugar. Porque eu vou acreditar e acredito nele. Ele quer que eu faça o quê, né, irmão? Hoje eu falei no outro canal, no programa no outro canal, né? Tem gente que a televisão é ligada no Padre Manzotti o dia inteiro, no Padre Marcelo Rossi o dia inteiro, no Padre Fábio de Mello o dia inteiro, no Padre Shankar, o dia inteiro, no Frei Jurandir o dia inteiro, no Frei Gilson o dia inteiro, na irmã Kelly Patrícia o dia inteiro, e é o texto da libertação, e é o texto da Santa Chagas, e é o texto da misericórdia, mas não mudam de vida. Você está entendendo? Deixa a panela de feijão queimar, mas não mudam de vida. Então estão assistindo esses programas para sua própria condenação. Então é muito triste ver que nessas comunidades onde estão trabalhando o fim do mundo, está lotado de pessoas inscritas e dando muito dinheiro para essas comunidades. Alimentando um vício, né? Um vício e outra coisa, promovendo uma vida muito luxuosa das irmãs, né? Indo para a Europa, comprar creme de beleza para guardar no quartinho secreto. Então, não tem a menor condição. Tá entendendo? É dinheiro demais, minha gente, é dinheiro demais. Precisaria de
da ida da Polícia Federal lá para ver isso. E tudo à custa do Satanás. Então, o Satanás está bem rentável, né? Então nós queremos dizer a você que o nosso compromisso aqui no nosso canal Melhor de Mim é com a seriedade da Igreja Católica. Você não vai encontrar aqui nenhum distúrbio de doutrina, não. E se tiver, que os padres nos orientem, porque o propósito não é esse. Aqui também você não vai encontrar no texto das batalhas vencidas digamos assim, um coquetel satânico, não. Uma pizza de diabo, não. Tá bom? Aqui nunca você vai encontrar aqui um balanço demoníaco do tipo assim, o milkshake do cão. Por quê? Porque nós não estamos brincando de Igreja Católica. Nós temos pouca audiência, graças a Deus. Sabe por quê? Só está vindo nos ver quem é católico, apostólico de verdade. Quem está fazendo da igreja uma grande palhaçada, uma grande brincadeira e uma grande zona de conforto e grana, está lá nos outros cantos. Tchau.